Essa série a gente trata de 15 autores recentes da literatura brasileira. Todos receberam a bolsa de criação da Petrobras, que é o caso desse livro. E hoje a gente recebe aqui Verônica Stiger, lançando Obszerne e Świata. É isso? Isso. E esse título? De onde veio esse título complicado em polonês? Bom, ele vem... eu posso fazer a história curta ou a história longa? Né? Longa. Então, vamos fazer pela longa. Eu sou professora de História da Arte, né? Então, eu tenho também pesquisas nessa área, né, de artes. E aí eu estava lá por 2006, 2007, estudando, ao mesmo tempo, um artista polonês que se chama Roman Opałka, né, da onde eu roubei o nome, o Opałka, né? Eu roubei esse nome para o protagonista. Né? E uma artista brasileira, que é daqui de Minas, que é a Maria Martins, né? E que tem uma série que passa na Amazônia, né? Uma série que é voltada aos mitos amazônicos. Né? Então, eu estava estudando justamente essa série da Amazônia. Então, de uma certa forma, eu estava envolvida com o Opałka e com a Maria Martins. Né? E o Opałka, eu estava estudando do Brasil, estava lá em São Paulo, e a minha proposta era estudar uma gravura do acervo do MAC, do Museu de Arte Contemporânea lá da USP. E essa gravura eu descobri, fuçando aqui e ali, que ela fazia parte de uma série que se chamava Obszerne e Świata, né? Que eu não tinha a mínima ideia do que significava, o que era, etc. e tal. Né? E aí eu me lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça, eu ficava fuçando para tentar descobrir mais coisas sobre o que era. Quando eu vi, era a época do Orkut, eu não sei se vocês lembram que existia isso, né? O Orkut, eu me lembro que eu entrei nas comunidades dos poloneses para discutir o que era o Obszerne e Świata. Eu estudei tudo porque eu poderia ter ido numa biblioteca, atrás de um dicionário, né? Mas era muito mais divertido assim, né? Entrar na comunidade, tentar descobrir com eles o que era o Obszerne e Świata, etc. E estar fuçando na internet, né? E aí eu descobri que era como se traduzia o livro do Marco Polo, né? O Viajante Veneziano, que aqui no Brasil é o livro das viagens ou o livro das maravilhas, né? Depende da tradução. E que no original em italiano é Il Milione, né? Aquele livro que ele sai de Veneza, vai pelo mundo, vai para a China, vai para tudo quanto é lugar, vê tipos estranhos, etc. e tal, né? Então, lá na Polônia, ele é traduzido como Obszerne e Świata, né, que quer dizer descrição do mundo. Nisso eu já tinha descoberto o que era. Na época não tinha Google Tradutor, né, que traduz igualzinho e ainda por cima nos ensina a pronunciar. Né? É uma maravilha. Basta apertar na coisinha lá que parece um alto-falante que ele ensina a pronunciar. Daí que eu sei a pronúncia. Né? E aí, então, nessa época, eu estava no meio disso, tentando descobrir o que era isso, etc. e tal, né? Imagina, em comunidade polonesa, discutindo com as pessoas, etc. Um dia eu me vi baixando um alfabeto em polonês para ver como é que se pronunciava e coisa e tal. E, ao mesmo tempo, estudando Maria Martins, né? E pensando na Amazônia, e pensando aquela coisa de... E tentando ver de onde é que vinha esse interesse pela Amazônia, né? E eu comecei a notar que ela estava dentro de um quadro amplo de um interesse maior pela Amazônia, né? Que a gente identifica no modernismo brasileiro. Né? Então, a gente vê lá Raul Bopp com Cobra Norato, o próprio Macunaíma, do Mário de Andrade. Né? E assim eu fui indo. Né? E quando eu vi, estava no Euclides da Cunha, que assina a certidão de nascimento dela, ele é testemunha do nascimento da Maria Martins. Né? Euclides da Cunha tem todos aqueles textos sobre a Amazônia, né? Do período que ele passa lá, no início do século XX. Né? E quando eu vi, eu estava lá nos relatos dos descobrimentos, né? Que também falava da Amazônia e etc. Né? E aí o meu marido, que é poeta e crítico literário, acompanhando essas pesquisas, né? Se vira para mim um dia e diz, né? Porque a gente é gaúcho, então ele disse assim: por que tu não escreve um romance, né, que começa na Polônia e termina na Amazônia? Né? Então ele me deu não só o argumento, mas o gênero com o qual, né, eu poderia trabalhar. Por que não escreve um romance, né, que começa na Polônia e termina na Amazônia? Eu disse: boa ideia, né? Adorei. Né? Eu adoro esses desafios. E aí, claro, daí até pensar o que eu ia fazer. Né? E aí, como na proposta, porque morreu aí a proposta dele, né? Mas aí na proposta dele já tinha uma ideia de deslocamento que eu gostava, né? Que começa na Polônia e termina na Amazônia. E eu pensei, por que não um livro de viagens? Aí, imediatamente, né, o título não poderia ser outro, Obszerne e Świata, que é o Descrição do Mundo do Marco Polo, o livro de viagens do Marco Polo. Né? Então, nesse primeiro momento, eu pensei, eu queria fazer um livro de viagens. Né? Então, achei que eu tinha descoberto a pólvora, então agora eu já vou saber. Isso em 2006, 2007, né? Então agora já sei que eu quero fazer um livro de viagens, né? Lindo, bacana, né? Mas de viagem, sim, mas contando o quê?
né? Quem é que vai vir da Polônia para a Amazônia? Né? Não é assim que as coisas... A gente tem a ideia, que parece brilhante, mas aí vai um caminho, né, para tentar desenvolver isso. Né? E aí eu comecei a pensar, não, seria legal alguém que viesse. Né? Aí, nisso, eu já estava pensando um homem vindo, né, porque eu poderia escolher uma mulher, mas não, um homem viria para o Brasil. Aí, um dia, eu pensei, melhor do que ele vir pela primeira vez, seria interessante que ele estivesse voltando à Amazônia. Né? Então, ou seja, que ele estivesse voltando, que alguma coisa o chamasse de volta ao Brasil. Né? E aí, quando eu já tinha imaginado que eu queria fazer um livro de viagens, eu tinha pensado, é interessante que esse livro, essa viagem tem que ser longa, né? Porque era um romance a proposta, né? Lembra, lá no início, né? Porque não fazer um romance, etc. E tal. Eu assim, bom, então uma viagem que demora no tempo, né? Então assim, pô, não vou trazer todo mundo de avião, então, da Polônia para cá, que passa rápido, né? Embora o Almodóvar tenha feito um longa-metragem que se passa num avião, né? Então, ou seja, depois já mostrou que dá para fazer, né? Mas aí eu queria que, porque a ideia, isso já tinha desde o início, a ideia era justamente focar no deslocamento, né? E aí eu pensei fazer essa viagem de navio da Polônia, de trem da Polônia até um porto ali perto. Normalmente, aí eu fui estudar isso, né? Normalmente se saía de Hamburgo, né, na Alemanha. Então, um deslocamento de trem da Polônia até Hamburgo, né, e depois de Hamburgo, eu descobri que tinha uma das linhas diretas para a Amazônia, né, porque eu achei que talvez tivesse que ir a São Paulo ou Rio para depois subir, né, mas não, tinha uma linha que passava direto lá. Eu disse, beleza, então é isso, né, vai ser esse deslocamento grande. Então, ou seja, já que eles viriam de navio, eu já deslocava no tempo. Né? E eu também comecei a gostar disso, porque eu deslocava um pouco para aquele âmbito daquele universo que eu estava estudando. Né? Tava completamente obsedada, né? com aquela ideia, aquele interesse do modernismo pela Amazônia. Né? Então, eu estava pensando... Tanto que a primeira coisa que eu pensei era passar na década de 20, né? Mas eu achei melhor aí depois fazer no final da década de 30. Né? E aí, então... Só faltava um detalhezinho, parece que está tudo pronto. Né? Ah, não, tá, claro, passa no navio, etc. e tal, mas faltava o detalhe. Eu disse que a história era longa, podia escolher a curta. Hã? E aí faltava o detalhe, que era, sim, se eu queria que ele estivesse voltando, tinha que ter um motivo. Né? Lembra que eu falei, alguma coisa o trazer de volta para a Polônia, né? para a Amazônia. Né? E eu já tinha pensado que seria legal ele ter vindo a primeira vez lá pelaquela época em que o Euclides estava na Amazônia. Né? Acabei não fazendo nenhuma referência a isso, mas eu imaginei assim no início do século XX, né? Quando muita gente vinha à Amazônia, né? Interesse científico, né? Vários interesses na região. E aí faltava um motivo. Né? E aí um dia eu pensei, já sei, né? Ele descobre que tem um filho no Brasil. Ele não sabia que tinha esse filho no Brasil. Então, ele descobre que ele tem um filho no Brasil. Né? E aí ele volta para ver esse filho. Né? Aí eu achei que era pouco. Aí eu deixei um pouco mais dramático. Né? Ele descobre que tem um filho no Brasil e que esse filho está muito doente. Né? E aí ele volta para o Brasil. E aí também vinha a outra questão, que era quando que eu vou dizer isso? Né? Em que momento o leitor vai ficar sabendo disso? Que ele está voltando ao Brasil porque tem um filho aqui. Porque isso daí poderia ser uma descoberta lá no meio do livro, etc. e tal, né? Até um dia que eu decidi, não, já sei. Porque aí eu já estava começando a pensar na forma do livro. Né? Eu já estava imaginando ele todo fragmentado, como eu queria passar ele nas viagens. Eu já imaginei que ele seria mais ou menos episódico. Né? Eu ia mostrar essa gente viajando, algumas coisas que aconteciam durante a viagem. Né? Então, episódios no trem, depois episódios no navio, até chegar na Amazônia, né? que era o destino final dele. E aí eu pensei, já estava pensando em fazer fragmentado, como estava dizendo para vocês, já estava juntando um monte de coisa, né? de anúncios da época, né? Que isso daí também veio em função da minha pesquisa, e, claro, depois eu comecei a ler jornal antigo, né? que eu confesso que é uma das manias que eu adquiri, né? Em função das minhas pesquisas, porque as notícias são fantásticas. Né? As notícias elas eram dadas de maneira diferente. Né?
Isso sempre me fascinou. Então, eu já estava prestando atenção nos anúncios e coisa e tal, já juntando aquilo, já imaginando que poderia ser uma espécie de recordação que ele fosse juntando ao longo da viagem, né? E aí, até o dia que eu pensei, já sei, vou fazer ele em vários, dividido em várias narrativas, uma narrativa em terceira pessoa que conta esse deslocamento, mas também uma narrativa em primeira pessoa, que eu pensei, num primeiro momento, que poderia ser uma espécie de diário dele, desse Opalka, né? Porque, claro, depois eu tinha que pensar nos nomes das pessoas, né? E aí, claro, roubei do Opalka, né? O nome do protagonista. Eu me diverti imaginando que ele encontrava com um Bop, né? Que não tem nome, né? Não é Raul Bop, ele é só Bop. Mas, claro, que tem algumas relações, para quem conhece, pode encontrar, né? E aí eu pensei, já pensando nessas fragmentos, pensando também que ele poderia ter essa linha do diário, né? Alguma coisa que ele fosse lembrando da viagem, né? Ou alguma coisa que ele talvez, depois desenvolvendo já um pouco a ideia, alguma coisa que ele poderia, anotações que ele poderia ter feito depois, né? Lembrando o que passou, né? E aí eu pensei nas cartas, eu disse, já sei, tá resolvido. Aí eu estava feliz da vida, porque eu já sabia como começar, pelo menos, né? Que era o filho escreve uma carta para ele. Foi aí que eu pensei, que é como abre o livro, né? Ele abre com uma carta do médico, porque o filho está tão doente que ele não consegue nem escrever, né? Uma doença que o médico não sabe detectar o que é, né? Então, o médico abre o livro com o médico dizendo, olha, estou encaminhando a carta do Natanael Martins, né? Não liga tanto para o que ele está dizendo, mas pelo que ele quer dizer, né? Não aquilo porque ela diz, mas pelo que ela quer dizer, a carta, né? E aí vem a carta do menino, né? Em que aí ele diz que ele gostaria muito de conhecê-lo, né? E ali fica implícito, né? Que ele tinha esse filho no Brasil. Então ele queria muito conhecê-lo e pedindo que ele voltasse ao Brasil. Então logo de cara já o leitor já sabe qual é o motivo que faz ele vir ao Brasil, né? E aí eu tinha que depois, claro, também achava que eu tinha descoberto a pólvora, né? Já tinha o início, etc. e tal, mas aí também quebrei a cabeça. Imagina, comecei em 2006, 2007 a pensar nisso e só em 2013 lancei o livro, né? Foi no final de 2012 que eu terminei, né? E entreguei os originais, porque depois teve todo o trabalho do projeto gráfico, né? Como é que a gente vai fazer, etc. Então, e aí, quando eu estava fazendo, eu também já estava pensando, né, que eu queria ter essas ilustrações, né, eu queria uma abertura tipo filme, que viesse imagens da Polônia, né, aí abrisse com as cartas, aí depois abre como se fossem os créditos, né, deixa eu ver se eu consigo fazer. Tem assim as imagens, né, aí vem as cartas. Vou mostrar. Deixa eu ver se eu consigo abrir. E aí depois que vem assim, Obsani Sviata, bem grande, né, com o meu nome do mesmo tamanho do título, adorei isso, né, quando eles me mostraram, eu amei. Aí, só depois disso, vem as epígrafes, vem a dedicatória, vem os capítulos, etc., né? Então, eu já estava pensando também nesse formato, nessa junção das imagens, né? Meus originais já tinham tudo isso. E eu queria também que tivesse uma diferenciação entre essa narrativa em primeira pessoa, alguns textos curtos, que eu imaginei também que fossem textos, que muito provavelmente de guia, né? Que eu, na verdade, para vocês aqui, eu confesso, eu tirei de guia de viagem, um guia de viagem da época, o meu guia de viagem, né, que eu comprei num sebo, um guia de 34 da América do Sul, né? Então tem umas vinhetas numa cor diferente, que eu também imaginei que ele lê esse guia, né? Quem começa a ler o livro já vai ver que ele está lendo esse guia, porque o Bop dá de presente a ele, né? Então é desse guia. Então eu ficava imaginando que era como coisas que ele viu ou ele foi recolhendo ao longo da viagem, né? Então isso daí já pontuava essa narrativa, e tem todo o lugar certo onde cada coisa aparece, né? São 3 momentos, né? Essa parte de fundo branco, que é a narrativa em terceira pessoa. A parte de fundo roxo, que é em primeira pessoa. E essa parte que é uma espécie de dourado, talvez, que tenha os pequenos comerciais antigos. O em cobre são as imagens, vinhetas, né? E o azul escuro é essa daqui do... Tem um azul escuro também. Dessas vinhetas tiradas desse guia, né? Que tem coisas fantásticas, né? E também tem as cartas. As cartas também ficaram com a mesma marcação da narrativa em primeira pessoa. Porque eu me lembro de eu sentar lá na editora e eu dizer assim, eu não quero aquela coisa... Eu queria uma diferenciação gráfica mesmo, porque eu não queria aquela coisa assim, tipo... então a narrativa em primeira pessoa a gente bota em itálico, sabe?
E os outros, não. Eu disse, assim eu não quero. Né? Mas se deixasse como estava no original, talvez ia ficar feio. Né? Eu disse, tem que ter uma diferenciação gráfica, mas uma coisa também que seja discreto. Né? Não seja uma coisa assim escandalosa. Né? São quase 4 narrativas diferentes, né, contando a mesma história. São formas diferentes de contar a mesma história. Né? E é a primeira vez que você constrói uma narrativa de maior fôlego. Né? Os Anões, por exemplo, eu sei que tem contos lá que cabem no tweet. Assim. Sim. Eles têm menos de 140 caracteres. Tem vários lá com menos. E de onde partiu esse desejo de agora, nesse momento, partir para uma narrativa maior, enfim, mais complexa? Tal? Eu acho que veio tudo da provocação do Eduardo, né, que é o meu marido, com aquele... Por que tu não faz um romance, né, que começa na Polônia e termina na Amazônia? Isso por um lado, né, que quando ele me provocou, e eu pensei, se a gente pega os meus livros anteriores, dá para perceber que eu gosto de trabalhar e de experimentar as diferentes formas e gêneros, os diferentes formas e gêneros literários, né? Então para mim é tudo conto, né? Mas tem lá conto em forma de poema, de peça de teatro, de roteiro de cinema, de, sei lá, legenda, de jornal, anúncio de classificado e assim vai, né? E tinha um gênero, quer dizer, tinha um, não, tem vários outros, mas tinha um assim mais à mão que eu não tinha experimentado ainda, que era o romance, né? Então, por que não experimentar, né? Então, eu achei que era um momento interessante. Né? Achei que era legal. E até porque aquela proposta lá do Eduardo, né? Que, por que tu não faz um romance que começa... Mesmo que eu quisesse fazer só uma história que começa na Polônia e termina na Amazônia, né? Ela já pressupõe algo grande. Né? E grande, eu digo, um desenvolvimento mais extenso. E ainda mais que, assim que ele me propôs, eu já imaginei uma coisa episódica. Né? Então, ou seja, muitos personagens. Por isso, no início, quando eu estava fazendo, eu dizia, é uma novelinha. Né? Até o Michel Laube me disse para mim uma vez, Verônica, para de dizer que é novela, porque eles dizem que isso daí é coisa de gaúcho, que é só gaúcho que faz essa diferenciação entre, né, um romance menor, novela, um romance maior, romance, né, um texto mais longo, romance. Mas eu pensava no início, porque era uma novela, porque ele é um romance pequeno. Né? Eu já imaginava que ele não ia ser muito grande. Mas a novela ela tem uma estrutura que é uma estrutura parecida com a do conto, né? Então menos personagens, uma coisa mais sintética, né? Mais concentrada em algumas ações, né? E principalmente ou em alguns personagens, uma coisa bem mais concentrada, né? E eu acho que por isso que eu chamo de romancinho, né? O meu romancinho de título polonês, assim que eu chamo, né? Porque ele é um romance pequeno, mas ele tem essa estrutura que já trabalha com mais personagens, né? Ele já vai abrindo, né? Mas não tantos caminhos, porque é um encaminhamento só, né? Mas mais personagens, né? Mais ações assim, né? Dentro da trama maior. É bom, abrindo para perguntas, a gente tem um microfone ali, porque está sendo gravado. Então, se for possível perguntar ali, ótimo. Mas, se não der, faltar coragem, pode levantar a mão e perguntar daí mesmo, sem problemas. Fiquem à vontade. Verônica, e por que você acha que para você foi natural começar pelo conto? O que te levou ao conto? Como se deu esse início seu na literatura? Bom, o início meu na literatura foi engraçado, porque ele foi quase por acaso. Né? Que eu tinha lá, sei lá, 1, 2... Na verdade, 3 contos eu tinha na gaveta, né, que eu mostrava assim, mostrei para 1 ou 2 amigos, e o Eduardo, né, que já me conhecia na época, a gente se conhece há um tempão. E aí eu me lembro que eu mostrava aquilo, mas eu nunca achei que aquilo lá tivesse algum caráter literário, que prestasse para alguma coisa, né? Na verdade, eu nunca pensei em ser escritora, isso é engraçado. Me lembro de eu querer ser astronauta, querer ser professora, querer ser um monte de coisa. Mas escritora era uma coisa que eu não me lembro de querer ser. Embora eu escrevesse, sempre escrevi. Né? Sempre escrevi contos, sempre escrevi historinhas, né? Escrevi histórias para os meus colegas, né? Então eu trocava por brigadeiro, na verdade, eu sou do Rio Grande do Sul, a gente trocava por negrinho, porque lá a gente chama de negrinho brigadeiro, né? Então eu trocava redação, né? Fazia redação para todo mundo, né? Em troca de negrinho, né? Imagina, me vendia bem barato. E eu me lembro de uma amiga até que ficava furiosa, porque ela sempre tirava uma nota muito mais baixa que a minha, e eu tinha escrito os 2 textos, né?
E ela se irritava, né? Ela disse, pô, essa professora é brincadeira, né? Só porque eu entreguei, né? E eu ainda dava para eles escolherem. Eu disse, vocês escolhem, né? Podem escolher. Porque já que eles estavam me pagando, né? Então o meu ficava o que sobrava, né? Mas então, eu estava falando, me desviei. Então eu tinha algumas histórias guardadas, essas 3, né? Que eu achava que, sei lá, era diferente dessas outras que eu brincava mais, né? E aí eu me lembro quando eu fui para São Paulo em 2001. E lá por final de 2001, início de 2002, nós conhecemos quem hoje é um nosso grande amigo, né, que é o Pádua Fernandes, né, que é poeta, jurista. E ele na época, ele fazia, mas a gente estava recém conhecendo ele na época, né? Então, na época, ele era um correspondente de um site português de literatura que se chamava Ciberquiosque, que não existe mais. E era um site que era editado por editores portugueses, né? Então era um site que era coordenado por editores portugueses, editores da Ângelos Novos, que é de Coimbra, e da Cotovia, né? Que acho que é uma editora mais conhecida aqui, né? E aí eu mandei, aí quando o Antônio me pediu, porque ele me encheu o saco, um dos contos que eu tinha, né? Que aí sim que eles gostavam, que era um que dizia, começava assim, se chamava Chuva. Se chamava não, se chama, né? Porque ele ainda existe. E ele começa assim: imagina se um dia começasse a chover caralhos, né? Aí vem caralhos de tal jeito, caralho daquele jeito, né? De tudo quanto é jeito. Tem até caralho a 4, coisa e tal. E aí me lembro que um amigo adorou, etc. Ele disse, eu quero então publicar isso nessa Ciberquiosque, né? Eu disse, tá tudo bem. Aí eu já tinha 4 contos, né? Aí eu já estava me achando, então eu mandei 4 contos para ele e botei embaixo assim, esses contos, né, pertencem ao livro, porque um deles era o trágico, né? Pertencem ao livro O Trágico e Outras Comédias, né, coisa e tal. O que aconteceu? Os portugueses gostaram e me pediram um livro, que eu não tinha, obviamente. Né? E aí, então, eu tive que... Aí eu disse, não ia perder a chance de publicar. Né? Era o pessoal da Ângelos Novos que tinha me pedido. E eu disse, não vou perder a chance de publicar. Né? E aí eu disse, vocês me dão um mês para eu revisar o livro e aí eu mando para vocês. Né? Aí eu estava fazendo doutorado na época, né? Eu parei de fazer as pesquisas, eu passei um mês desenvolvendo ideias que eu já tinha anotado. Né? Então, eu desenvolvi um monte de ideia e aí fechou o livro. Né? Tanto que eu acho que talvez esse meu primeiro livro, Trágico e Outras Comédias, ele foi feito meio no susto. Né? Então, ele é menos pensado que os outros como livro, porque os outros eu comecei a pensar como é que eu ia fazer antes, né, do livro ficar pronto. E esse eu tive que fazer no susto. Né? Então, aí eu fiz esses contos todos, mandei para lá, e eu nunca tive uma resposta tão rápida de uma editora. Né? Eu mandei num dia, e no dia seguinte eles já me mandaram um e-mail. Mandei por e-mail, lógico. Né? No dia seguinte eles me mandaram um e-mail dizendo foi aprovado por unanimidade, a gente quer publicar esse livro, etc. E tal. Eu disse, beleza. Então, ele saiu, por isso que ele saiu em 2003. E o meu primeiro livro sai em Portugal primeiro, né? Porque eu na verdade, fiz o livro, né, para Ângelos Novos. E aí, claro, depois eu mandei aqui para as editoras, aí a 7 Letras me pediu o livro até, né? E aí eu acabei publicando por aqui também, né? E nesses 10 anos, desde 2003 para cá, olhando os seus livros, que já são 5, né? São 6. 6. Com esse é o 6º. Você consegue enxergar uma marca, alguma coisa que seja sua, enfim, uma marca da sua literatura mesmo? Acho que tem. No início, eu acho que o que marcava, o que chamava a atenção, no início lá no Trágico, etc. e tal, era um certo estranhamento. Né? Alguma coisa de estranho acontecia. E daí aí eu já volto para responder uma outra pergunta sua que eu não respondi, que você, por que eu conto, etc. e tal, né? Então, naquele primeiro livro, eu gostava de trabalhar com alguma coisa que era absurda, né? Então, com algum dado que era estranho, que fugia aquilo que a gente chama de normalidade, né? Então, tem uma personagem que é apaixonada pelo umbigo, né? Tá falhando aqui, né? Tem uma personagem que é apaixonada pelo umbigo, tem um outro que, quando tá diante de pessoas estranhas, alguma parte do corpo dele cresce, né? Então eu comecei a trabalhar com essas coisas mais estranhas, mas pensando no seguinte, e aí eu acho que talvez por aí, mas não sei exatamente. Na verdade, os críticos que teriam que dizer, né, se tem ou não tem uma marca. Mas eu imagino que por aí tenha. Eu vou contar pelo menos o trabalho que eu tinha, né? O que eu pensava. Então, como eu queria trabalhar com esse estranhamento, eu achava que tinha que ser... E a maneira que eu narrava era uma maneira sem nenhum juízo de valor. Entendeu? O Mário Sérgio, que é esse que
que quando chega do lado de estranhos, uma parte do corpo dele cresce, né? Então o narrador conta como se fosse a coisa mais normal do mundo. O Mário Sérgio tem esse problema, né? Cresce as partes do corpo, etc. e tal, né? Então os narradores são todos a voz narrativa, né? É uma voz que trata aquilo com a maior normalidade, né? Para justamente acentuar o que há de estranho, né? Então ela não comenta que horror, olha que horror, coitadinho. Não, ela simplesmente narra, né? E aí eu achava que, para não perder o estranhamento, os textos tinham que ser muito breves, né? Porque se a gente se alonga, né, demais, aquele estranho começa a se tornar familiar, né? Se a gente traz para dentro, então vai se acostumando. Não, daqui a pouco está dizendo, deixa o Mário Sérgio ali, né? Não vamos levar ninguém estranho lá para não causar nenhum problema com ele, etc. e tal, né? Então, se a gente alonga demais, a coisa se torna um pouco familiar, né? Então, por aí, nesse início, a minha preferência é pelo conto, né? E o conto curto, né? São a maioria, na maioria, não todos, no Trágico e Outras Comédias, são contos curtos, porque para justamente preservar um pouco esse estranhamento, né? Mas já nos outros livros, aí não é só tanto esse estranhamento que eu acabo trabalhando, né? Mas eu acho que também eu começo a prestar atenção também no que há, começo a prestar muita atenção em notícias que eu leio em jornal, histórias que me contam, né? Então, ou seja, eu começo a já voltar o olhar para aquilo que há de real na realidade, né? Então, assim, para alguma coisa quando a realidade parece que não é possível, né? E tem várias histórias nesse sentido, quando a gente acha assim, isso aqui passou, né? Extrapolou tudo que a gente pode imaginar, né? Então, quando aquilo que é real realmente parece irreal, né? Então, para algumas coisas eu comecei a prestar atenção nesse tipo de coisa, né? E, para além disso, eu acho que já lá no Cabaré, que o segundo livro é O Gran Cabaré Demencial, eu também comecei a prestar atenção nos gestos dos personagens, né? Então, ou seja, ele tem uma atenção maior aos gestos. Por quê? Em vez, eu não gosto daquela coisa de ficar explicando, né? Isso eu não gosto desde o primeiro livro, justamente no primeiro livro, para não quebrar o estranhamento, porque se a gente começa a explicar muito por que o Mário Sérgio é assim, perde a graça, me parece, né? Então, por não querer explicar, eu comecei a ter essa atenção, que eu chamo de uma atenção aos gestos, né? Então, assim, por exemplo, em vez de dizer, e aí eu até posso pegar um exemplo aqui do Opsani, em vez de dizer assim, ele não quer abrir a porta, né? O Opalka não quer abrir a porta lá do hospital. O que ele faz? Ele olha para a sujeira, né? Ele descobre uma sujeira na manga e aí ele fica pensando de onde é que veio aquela sujeira. E ele faz 1000 gestos antes de girar essa maçaneta. Então, em vez de dizer ele não quer abrir a porta, que resolveria rápido, né, eu faço o leitor ver ele não querer abrir a porta, né? É uma escolha minha, né? E eu acho que isso já está lá desde do Gran Cabaré Demencial, principalmente num dos últimos textos do livro, que se chama Tristeza e Isidoro, que é uma pecinha de teatro que foi a história que um amigo me contou, né? Contou para a gente, contou numa mesa de bar, né? Uma história de um casal que tinha voltado podre de bêbado de uma festa, né? E aí eles pegaram estrada bêbados, né? E o carro capotou. E eles estavam super bem. Essa era a história que ele tinha me contado. Estavam super bem, né? Com o carro capotado. Foi um acidente. O problema é que eles, na hora de tentar sair do carro, eles não conseguiam, porque estavam bêbados, né? E aí se quebraram completamente. Então, quando chegou o socorro, eles estavam completamente quebrados. Não do acidente, mas da tentativa de sair do carro, né? Eu adorei a história, né? Então eu queria trabalhar isso, não sabia como, e aí até que eu cheguei, né, um caminho tipo aquele do Opsani, pensando como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, não sabendo como num conto tradicional, como que eu ia ficar toda hora descrevendo o carro para cá, para lá, ia ficar chatíssimo, né? Até um dia que eu tive a ideia de fazer como uma peça de teatro, né? E ali eu acho que fica muito clara essa atenção aos gestos, principalmente nas rubricas, lógico, né? Que é quando fala de como é que eles se movimentam para tentar sair do carro, né? E aí a porta vai, bate, né, na cabeça deles, etc. e tal. Então, ali tem uma atenção aos gestos, que é uma coisa que se acentua nos Anões, né? Tanto que tem um conto nos Anões que se chama Caverna, em que todo o conto é só a movimentação de um grupo de gente dentro de uma sala escura. É só isso, né? É só a contar a descrição dessa troca de cadeiras, né?
Tanto que ele é todo em caixa baixa. Né? Eu me lembro que o editor perguntou, Verônica, vai deixar assim mesmo? Eu disse, vou, porque ele é assim, monótono. Né? Então, ele precisava que fosse todo igual, todo em caixa baixa. Né? Então, ali também tem essa atenção ao gesto. Né? Então, eu fui passando desse interesse pelo estranho, né, para o que há de real na realidade, né, e eu acho que tem uma atenção ao gesto que eu acho que fica muito clara aqui no Obsânios Viata. Viu que eu falo por isso que tu vê? Essa busca do material para suas histórias na realidade, isso é comum, apesar de suas histórias serem fantásticas? Assim? Sim, é bem comum. Tanto que o livro anterior ao Obsânios Viata é um livro pequenininho que se chama Delírio de Damasco, né? Em que ele é todo de frases que eu ouvi na rua, né? Ou na rua, ou em casa, né? Tem coisas tiradas da minha mãe. As melhores são as da minha mãe, né? Da minha mãe, e principalmente falando mal dos amigos da minha irmã, são as melhores frases, né? Ou da minha tia, também falando mal dos amigos da minha irmã, né? Também são as melhores frases. Então, sempre frases ouvidas por aí. Né? Então, ou seja, é todo um livro disso, né? De tirar as frases e ouvir por aí. E é engraçado, agora, falando, eu lembrei de uma que, sei lá, acho que botando no Twitter, no Facebook, aí alguém... e não fui eu que botei, acho que foram os editores até que falando do livro, etc. Eu lembro que foi uma outra pessoa, não fui eu. Né? E aí entrou alguém, que eu não sei quem é, para comentar e dizer assim, assim é fácil fazer literatura, né? Sim, porque era tudo roubado, né? Que é tudo tirado dos outros, etc. E tal, né? Eu achei super engraçado. Mas, então, ou seja, isso daí é pura apropriação, né? De frases ouvidas por aí em que ela tenha algo de uma narrativa em potencial, né? O que me chama a atenção ali é sempre algo que a gente pode, quando ela concentra alguma coisa, né? E essa coisa pode levar a pensar... Vou dar um exemplo, fica mais concreto. Né? Tem uma frase que eu adoro, essa eu ouvi na rua. Eu estava atrás de 2 senhoras conversando, elas vinham bem devagarzinho. Dava para ouvir tudo, né? Até que uma vira para a outra, elas vinham falando baixinho, então a coisa era bem grave. E aí uma disse para a outra, não vai ter casamento, mas se tiver, o pai dela já disse que não vai. Né? E eu até pensei, ouço o resto ou não ouço? Eu pensei, não vou ouvir. Né? Porque saber o que aconteceu perde a graça. Porque olha toda a potência que tem aí por trás. Né? Toda a potência que tem aí por trás de, puxa, o que será que houve que não vai ter casamento, mas se tiver, o pai dela não vai. Né? Então tem toda uma gravidade aí por trás, tem toda uma narrativa aí para ser contada, tem toda uma narrativa em potencial. É isso que eu chamo de uma narrativa em potencial, uma narrativa em germe, né, para ser desenvolvida, né, a partir daí. Então, são frases assim que me chamaram a atenção. Você considera que você faz crítica social nos seus textos? A partir da ironia que você usa, enfim. Você faz crítica social? Eu acho que sim. Eu acho que de uma certa forma, toda arte é política. Né? Toda arte, não interessa qual, ela é sempre política, me parece. Né? Ela é sempre política porque ela é sempre um comentário, né, de uma certa forma, à realidade. Né? E ela está sempre inserida, né, na cidade, na polis. Né? Então, ela é sempre política. Né? Ela está sempre, de uma certa forma, fazendo frente a essa realidade. E, ao fazer frente a essa realidade, ela é sempre um comentário a ela. Né? E eu acho que... E reafirmo, eu acho que toda arte é política. O que a gente não pode se enganar é achar que, porque talvez uma arte ela seja... ela, de uma certa forma, ela não critique nada, que ela não é política. Ela é política. Ela só está, né, mantendo o status quo, né? Está mantendo aquela situação. Né? Mas, para mim, toda a arte é política, mesmo quando ela não parece. De compor um texto, você se preocupa com a mensagem dele? Você pensa essa mensagem anteriormente? Não, acho que penso mais na história. Penso mais na história. Né? Os Anões, o conto Os Anões, né, que é o conto que dá título a esse livro que eu eu vou contar, todo mundo conta os finais dos meus contos, não vai ser eu que não vou contar. Né? Ele conta a história de um massacre de um casal de anões dentro de uma confeitaria. Né? E quando eu escrevi, eu estava muito mais preocupada em fazer isso, o horror desse... Né, estava preocupada em descrever essa barbárie, né,
deles estarem simplesmente na fila, né? E tem uma narradora, que é uma narradora suspeitíssima, porque ela conta a história e ela que começa o massacre, né? E aí, claro, ela tem justificativa para isso. Eles sempre furam a fila, né? E coisa que a gente nunca vai saber se eles estavam mesmo furando a fila ou não, e se era um costume deles furarem a fila ou não, né? Ou que eles tinham graves falhas de caráter, né? Que ela também se refere assim a eles, né? E só por isso ela se acha no direito de começar um massacre aos anões. E aí são pessoas comuns que estão na confeitaria. Tem um senhor, a neta dele, que batem nos anões até matar, né? E na hora que eu estava escrevendo, eu estava mais preocupada em como é que eu vou contar isso, né? Como é que eu vou narrar isso, como é que eu vou descrever tal coisa, etc. e tal. Mas depois que eu terminei, aí eu notei que ele, de uma certa forma, é uma espécie de alegoria da origem do fascismo, né? Porque lá pelas tantas eles dizem, eles são bem estranhos, né? Tem uma personagem que comenta com a narradora, né? Eles são bem estranhos, né? Então, ou seja, como eles não são como nós, a gente tem o direito de, sei lá, matar eles, né? São matáveis. Então, aí, só depois que eu comecei a notar o que estava implicado ali, né? Talvez desses 15 autores que a gente recebe aqui na Nova Literatura, é difícil, entre eles, a gente encontrar um ponto comum, assim. Se tem um, talvez seja a questão da busca de memórias pessoais do autor, um pouco dessa confusão entre o que é a vida do autor, o que é o personagem ali. E, no seu caso, isso é um pouco impossível, né, a gente identificar. Assim, as histórias são tão malucas e, às vezes, tão irreais assim, impossíveis, no sentido literal delas. E isso não existe. Você encontra, entre os autores brasileiros e mundiais, enfim, um grupo que faça histórias como você, com o qual você se identifica? Entre os brasileiros, você está perguntando? Sim. Não sei. Eu acho que tem uma proximidade com uma poeta que eu gosto muito, que é a Angélica Freitas, talvez, né? Mas me parece, pelo menos, né? Mas tem lá, não sei se exatamente, mas eu pelo menos me sinto numa mesma família, né? Que é a Angélica Freitas. Agora, você falou que, no meu caso, não tem experiência pessoal. Tem sim. Tem sim. Eu trabalho muita coisa a partir de coisas que aconteceram comigo, né? Então, o próprio Os Anões. Os Anões, assim que a gente passou um tempo fazendo o doutorado, uma parte do doutorado, eu e o Eduardo, a gente fez o fora do Brasil, e quando a gente voltou, a gente trocou de apartamento, e aí, não sei por que cargas d'água, os vizinhos implicaram com a gente, porque a gente chegava cheio de sacola de livros, né? Quer dizer, eles não sabiam que era de livros. A gente chegava cheio de sacola em casa, né? Porque São Paulo é uma maravilha, tem um monte de feira literária, de festa, eles chamam de festa, porque é festa mesmo, né? Com livros a 50% de desconto, no mínimo, né? Claro que a gente voltava cheio de sacola, né? Cheia de livro, né? E aí eles achavam esquisito, achavam a gente estranho. Essa foi uma frase que eu roubei de reunião de condomínio, né? Na verdade, de um livro lá de condomínio. Quer dizer, eles são bem estranhos, né? Nós, eu e o Eduardo, nós éramos bem estranhos, porque a gente vinha com sacola, eles achavam que a gente era traficante. E aí eu dizia para o Eduardo, não sei por que se metem com a gente. Se a gente fosse traficante, mandavam matar todos, né? Antes fosse, né? Eu já teria resolvido a situação. Aí o que aconteceu? A briga foi tão longe que um dia uns vizinhos nos atacaram na rua, né? Então, nós somos os anões. Né? Então, ou seja, é uma experiência pessoal. Só que a diferença é que ela é toda trabalhada, né? No Opsanes Viata tem também várias, né? Mas tem uma que eu adoro, que todo mundo pode achar que eu tirei todo da minha cabeça, né? É tudo roubado, né? Acho que todas as coisas que eu faço, tudo roubado. E que é uma cena logo no início, né? Não vou estragar a surpresa de ninguém. Uma cena lá pelo início, no trem ainda, né? Quando o Bop é um personagem que o Opalka conhece logo no primeiro capítulo, né? E aí o Bop, que é uma figura, né, descobre que ele está indo para ver o filho, que ele não conhecia, etc. E tal. Ele diz, eu vou junto. Né? Então, ele para de fazer a viagem que ele estava fazendo para acompanhar o Opalka ao Brasil. Né? Então, uma cena seguinte a essa é no trem ainda, e entra um russo na cabine. Né? E eles começam a discutir. Essa cena aconteceu com a gente. Né? Então, eu falei aqui que a gente foi fazer uma parte do doutorado fora, a gente foi para Roma. Estávamos eu e o Eduardo dentro do ônibus. Roma, um calor desgraçado, porque faz um calor do cão lá no verão.
nós dentro do ônibus, né, umas outras pessoas esperando que o ônibus saísse, era ponto final. Daqui a pouco entra um russo, né, um russo, que nem o russo do coisa. Entra um russo no ônibus, né? E aí porque o ônibus supostamente tinha ar-condicionado, mas não estava ligado. E aí as janelas estavam, obviamente, todas abertas. E aí o russo começou a fechar todas as janelas, né? Ficava muito mais quente. E aí o Eduardo, em italiano, né? Porque o Eduardo é o meu marido, em italiano, se virou para ele e disse assim: não dá para, com jeito, né? Não dá para fechar porque está muito quente. Espera o ônibus começar a andar, que aí vai ligar o ar-condicionado e a gente fecha. Não, dizia o russo, eu tenho que fechar, porque senão a gente não vai conseguir sentir o ar. E o Eduardo dizia, o ar não está ligado. Não está notando que o ar não está ligado? Né? Não, a gente não vai conseguir sentir. Só sei que o que aconteceu? O russo não queria fechar, não queria deixar a janela aberta, né? A coisa foi esquentando, né? Até que chegou ao ponto de que o russo fechava, aí o russo abria, né? Era o contrário, porque no livro é o contrário. O russo quer abrir, né? E o Bob diz para ele que a janela não abre, né? E por isso que eu me confundo, né? Mas na história real ele queria fechar e o Eduardo queria deixar aberta, né? Aí ele fechou todo o ônibus. Chegou ao ponto que o Eduardo disse assim: ó, essa aqui ainda em italiano, que era a língua comum, essa aqui vai ficar aberta, né? E aí ele ia lá e fechava. Aí o Eduardo abria. Aí o russo ia lá e fechava. Aí o Eduardo já estava aos berros com ele, né? Porque essa aqui vai ficar aberta, ainda em italiano. Aí o russo se parou, juro, no meio do ônibus, ele fazia assim, ó, para o Eduardo, e aí começou a falar em russo. Aí o Eduardo começou a falar em português, né? Aí estava o ônibus todo gargalhado. Aí o Eduardo dizia assim, que houve? Tá irritadinha, né? E o russo falava, fazia assim para a gente, né? Era muito engraçado, né? Então, ou seja, foi uma experiência pessoal que eu levei para o livro. Né? Está dentro daquilo que eu falei para vocês, quando a realidade parece real. Porque no meio do livro eu me lembro de a gente dizer, aquela cena, né, absurda. Eu disse, não é absurda, né? Não é absurda se a pessoa é casada com o Eduardo, né? Aí não é absurdo. Né? Então aí ficou, era muito engraçado aquilo. Aí eu disse, vou levar isso para o livro. Né? Tem uma senhora logo no início também, que vai lá e diz para o Bob, é preciso voltar. Né? A gente estava num ano novo em Buenos Aires, numa praça, e uma senhora veio e nos falou aquilo. Né? É preciso voltar, é preciso viajar, e etc. E tal. Então, tem várias coisas que são da minha experiência pessoal que eu levo para o livro. Só que ela é toda trabalhada. Né? Ela é toda trabalhada de uma outra maneira. Né? Tanto que ninguém nota que é pessoal. Já aconteceu com você, ou é comum de acontecer, de ter os seus personagens, por exemplo, a narradora de Os Anões, ela é extremamente preconceituosa, assim, fascista mesmo. A narradora, claro! Né? Mas acontece com você, ou é comum de alguém confundir a opinião desses narradores e de quem conta essas histórias com a sua? Sim, já teve. Já teve numa entrevista me perguntarem, né? Mas você escreve... falando desse conto mesmo, dos anões. Mas esse conto é politicamente incorreto. Você é politicamente correto. Eu disse, eu não. Quem é a narradora? Né? Não dá para confundir. E isso é uma confusão. Isso também talvez derive do costume de ver uma literatura que é muito atrelada ao que você estava falando, né? Talvez muito atrelada ao autor, né? Porque quando a pessoa vê uma narrativa em primeira pessoa, ela acha que imediatamente é a voz do autor, e não é. Né? Não é mesmo quando é a voz do autor. A gente nunca pode esquecer o Fernando Pessoa, né? Que dizia, que eu não vou me lembrar do verbo, que é: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que finge até mesmo a dor, que finge ser dor, que chega a fingir que é a dor que devera sente. Né? Então, ou seja, o poeta é um fingidor tão completo que ele finge a dor que ele realmente sente. Então, sempre vai uma distância entre o autor e aquele eu. Né? E aqui eu estou falando, citando o Fernando Pessoa, no caso quando a coisa é pessoal, né? Quando ele quer falar daquela sua dor particular, daquele seu trauma pessoal, né? Daquela sua memória pessoal. Né? Ou seja, que aquele eu é ele mesmo. Mesmo assim, já vai uma distância, né? Porque ele é um fingidor. Né? Ele finge tão completamente que ele finge, né, até essa dor que ele mesmo sente. Né? E aí, nesse caso, voltando aos anões, eu acho que há sempre uma confusão entre, se tem uma primeira pessoa, acha que imediatamente é o autor, e não é. Né? E nesse caso
da narradora dos Anões fica muito claro, né? Ela é uma narradora completamente suspeita, né? Que entra ali na história e começa a contar aquelas coisas. Então, não é porque é narrado em primeira pessoa que tem essa confusão com o autor, né? Necessariamente. Eu queria que você falasse a sua opinião, a partir da sua opinião, sobre o discurso do Rufato em Frankfurt e a sua opinião sobre o papel, não é sobre o papel do escritor, assim, como que você vê o escritor enquanto agente político dentro da sociedade, né? Eu gosto muito de ver as coisas políticas que você e principalmente o Eduardo, né, põe no Face, assim, é sempre legal, assim, dá uma motivação para o dia a dia, né? Eu imagino que você compartilhe muito dessas opiniões políticas mais radicais e tal. Mas então, para ficar no ambiente da literatura, como que o escritor, como você vê o escritor enquanto um agente político e a partir da sua opinião sobre o discurso do Rufato? Vou começar pelo discurso do Rufato, porque eu estava lá em Frankfurt, né? Então eu acompanhei muito mal e porcamente a recepção desse discurso aqui no Brasil, porque a internet lá não funciona, né? A gente acha assim, a Alemanha, né, vai tudo funcionar. Pode ser, mas não em internet. Os trens funcionam, coisa e tal, mas a internet não funcionava. Então, eu acompanhei muito mal, mas eu notei que aqui tinha uma recepção diferente do que aconteceu lá, né? Porque o que acontece? Porque aqui o que aconteceu? As pessoas, quando tiveram contato com o texto do Rufato aqui no Brasil, elas tiveram contato com um texto escrito, não é verdade? Né? Então, ou seja, com o texto que estava escrito. Então, elas poderiam analisar e voltar, subir e descer. Eu não. Eu vi o texto falado, ou seja, eu vi o texto performatizado, o que é bem diferente. Né? Um texto que é falado, aquilo que a gente conta, né? No momento em que a gente fala, ele está em ato, né? Aquela fala está em ato. E com a reação do público. Né? Eu gostei muito do discurso. Né? Eu gostei muito porque eu acho que ele começa já na porrada, né? E ele começa com uma... Porque também o que eu ouvi por aqui, por ali, lá, era que... mas aquilo não tem a ver... Quem não tinha gostado, né? Mas aquilo, tipo, ele está estragando a festa, etc. Aquilo ele não tinha nada a ver com a literatura, mais ou menos, porque a primeira pergunta que ele fazia era algo como: o que significa ser escritor num país periférico como o Brasil? E aí vinha a porrada, né? Um país... E aí era legal, porque ele começava, né? Um país que é montado sobre genocídio, é verdade. Né? Um país que é todo formado sobre genocídio. E o que eu achei super bom é que ele começa justamente com o genocídio indígena, que é uma coisa que volta e meia se esquece. Né? Os índios são aqueles últimos a serem lembrados, né? O genocídio que fizeram com os índios. Né? Então, que continuam a fazer com os índios. Né? O Sérgio, que acompanha lá as postagens, né? Volta e meia eu estou passando. Até ontem ou anteontem ainda mataram 3 tupinambá, não me lembro mais aonde. Né? Então, ou seja, continua ainda isso. Né? Então, ele começou com esse genocídio e assim ele vai. Ele levantava vários números, né? Dando um retrato do que era o Brasil. Né? Então, tudo isso que a gente sabe. Né? Então, era o genocídio indígena, o ataque aos homossexuais por serem homossexuais. Né? Então, porque não é assim, porque fizeram um crime. Não. Imagina, atacar e matar as pessoas por serem o que elas são. Né? A violência às mulheres, e assim iria enumerando uma série de coisas, desigualdades sociais, etc. E tal, né? E isso causou um impacto muito grande. Tinha um momento do discurso que tinha um mas, né? Pelo que eu notei assim, muito ao longe, que algumas pessoas chamaram a atenção para isso aqui no Brasil, porque, como eu disse, era um texto lido. Né? Imagina, lá já estava todo mundo sob o impacto da primeira parte. Tinha gente na minha frente esbravejando. Né? Enquanto tinha pessoas adorando. Eu estava adorando, por exemplo. Né? Mas tinha um momento do discurso que dizia: mas nós estamos melhorando, o Brasil já não é mais tanto assim, etc. E tal. Isso daí foi esquecido em Frankfurt. Né? Porque, como eu disse, eu vi o discurso performatizado, eu vi o discurso em ato, eu vi o discurso em ação. Então, essa segunda parte foi meio esquecida. Então, quem estava lá se lembrava sempre da primeira parte. Né? E quem gostou foi justamente com esse negócio de vamos acabar com essa imagem do Brasil. O Brasil é o oba-oba, o país da alegria, etc. E tal. E acabou com uma imagem dessas. Né? Porque tinham jornalistas alemães espantados. Mas então o Brasil tem problema? Sim, tem um monte. Né? Todos listados pelo Rufato. E é interessante como isso também replicava numa peça que o Felipe Hirsch fez, que agora está em cartaz em São Paulo,
que se chama Puzzle, né? E ela é dividida em 3 partes. E a primeira parte tem um texto que é feito pelo próprio Philipp Hirsch, né, com um dos atores, o Felipe Rocha. Os dois escreveram, que era toda baseada também em noticiário, né? Por exemplo, eles levantam um dado que é assustador, porque eu revi a peça agora nessa semana, essa primeira parte. Eles levantam um dado que é assustador: 80 mil jovens morrem no Brasil por ano. Imagina, é um índice que é maior que a guerra, né? Só que, claro, eles na peça fazem isso como se fosse oba, sabe? Pô, o Brasil, né, tá chegando lá, tá ficando, né, o mais violento, etc. e tal. Então eles revertiam, né? Então você acaba achando, tem toda uma ironia aí, né? Claro que depois daquela coluna do Antônio Prata, não sei se vocês acompanharam isso, né, em que o Antônio Prata é um colunista da Folha de São Paulo, né, de esquerda, obviamente, né, lá para acompanhar pela meio de esquerda, como ele mesmo se auto-intitula. E ele fez há pouco tempo, porque a Folha de São Paulo contratou vários colunistas que são de extrema direita, né, umas coisas inacreditáveis. E aí ele fez uma coluna, acho que há 2 semanas, né, em que ele dizia virada à direita. Então ele era uma coluna toda irônica, né? Então, agora eu estou chegando perto dos 40, vamos acabar com essa palhaçada, né, de acreditar no comunismo, essa gente, né, de os minoritários, etc. e tal, né? E teve um monte de gente que levou a sério, né? Então, ou seja, a ironia nem sempre é muito percebida. Então, eu falei isso porque o texto do Philipp Hirsch ele trabalha toda essa ironia. Pô, que bom, né? O Brasil agora está, né? Ele era o 8º, não me lembro em quê. Era em coisa ruim, mas eu não me lembro o que era, né? Então era sempre chamando atenção para isso. Então isso daí replicava também. Para quem estava lá em Frankfurt, viu o discurso do Rufato na segunda-feira, se não me engano, na terça já estava vendo essa peça do Philipp Hirsch que já tinha isso, né? Então aquela coisa ficou meio ecoando, né? E aquilo ali já estava pronto, né? Então, ou seja, esse Brasil encantatório meio que estava indo pelo ralo lá em muitas das falas lá em Frankfurt, né? Então eu acho que teve. Aí vou tentando responder a sua segunda pergunta. Eu acho que o escritor, como qualquer artista, tem, no fim das contas, um papel social, né? Ele tem uma função, né? Então, o que ele fala tem um peso, né? Quando ele tem um reconhecimento, né? Seja o escritor, seja o artista, etc. E tal, aquilo lá adquire um peso, né? Basta ver a reação ao discurso do Rufato, né? Porque ele era um dos dois, né? Tanto que ninguém lembra do discurso da Ana Maria Machado. Né? Ele era um dos 2 escritores que representavam toda a delegação do Brasil, etc. e tal, né? Então tinha um peso todo atrás dele e ele, né, usa isso, né? Ele tem uma função social, né? Não sei se era isso, se eu falei ou não, se eu fui sair pela tangente. Mas uma outra coisa que eu estava falando, posso falar? Porque eu vou emendando eu falo pelos cotovelos, né? Quando vocês quiserem que eu pare, vocês digam. Mas só me lembrando que eu disse que toda arte é política, né, etc. e tal. E eu me lembrei que quem entende isso perfeitamente são os regimes ditatoriais, né? O que eles fazem? Uma das primeiras coisas que eles fazem é queimar livro, né? Lembra a exposição de arte degenerada que o Hitler faz, né? Em que tem a melhor arte moderna da época, né? É a arte que ele considera degenerada. Até há pouco tempo acharam em porões nazistas, né? Saiu a notícia de que acharam em 2010, 2011, em porões nazistas, uma série dessas obras, né? Que estavam distantes, longe do público há muito tempo, né? Porque eles tinham guardado. Então, repara que os regimes ditatoriais eles sentem necessidade de queimar livro, né, sumir com obra de arte. Se não tivesse alguma força ali, para que eles iam se preocupar com elas, né? Queria parabenizar a Verônica pelo livro, agradecer pela fala aqui hoje. Eu não tenho uma pergunta, não. Eu só queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua relação com a literatura brasileira. Lendo seus livros, os seus primeiros livros, como o Trágico e Outras Comédias, por exemplo, sempre me vinha à mente 2 escritores, que um era o poeta Gregório de Matos e outro era o Murilo Rubião, talvez até pela forma um pouco. E só que você citou agora justamente essa questão da ironia, essa ironia performativa, assim, né? A narradora do conto, ela apoia aquilo. E você tá falando em relação aos anões, por exemplo, e eu pensei no Machado de Assis. Queria que você falasse sobre esses autores. Nenhuma pergunta. Não, tudo bem. O Murilo Rubião eu não li,
né? Então, se eu li, foi há muito tempo atrás e alguma coisa que eu não me lembro, né? Então, esse daí a gente teria já que descartar de cara, né? Não teria influência. Mas o outro que você, o Gregório eu adoro, né? Gregório de Matos eu adoro. E você falou do Gregório e eu me lembrei de outro que eu lia na época. Isso daí é final da adolescência, início da fase adulta, que eu me encantei. Me encantei pelo Gregório já no colégio ainda, né? Lendo nas aulas de literatura. E outro que eu comecei a ler na época, que eu gosto muito também, e talvez tenha me influenciado para usar essa forma de teatro, é o Corpo Santo. Né? Esse eu gosto bastante. Aliás, faz muito tempo que eu não leio o Corpo Santo, né? Mas eu me lembro que sabe quando aquela coisa ecoa, né? Então ele tem uma peça, por exemplo, que ela acaba pegando fogo no teatro, né? Eu achava aquilo lá genial. Quando eu tinha lido, eu achava fantástico, né? Que alguém botasse fogo no teatro, né? Que a peça terminasse com fogo no teatro, né? Então esses que eu me lembro de ter lido jovem e que talvez a gente pudesse pensar uma aproximação, eu acho que aí sim, né? Agora ainda bem que ele começou a falar, porque a gente começa a pensar outras aproximações, né? Depois você falou do Machado, né? O Machado eu acho que também é meio óbvio, tanto que eu tenho o Gran Cabaré Demencial, ele termina com um poema, né? Um poema que se chama Piauí, em que ele diz o seguinte: morreu atropelada pelo Machado de Assis. Né? Então, ou seja, é todo um jogo, porque Piauí é uma esquina lá em São Paulo, é uma rua lá de São Paulo, a Piauí, né, em que passa um ônibus chamado Machado de Assis. Né? Então, ele é todo né, montado numa certa realidade. Né? Morreu atropelada pelo Machado de Assis. Ou seja, algo bem factual para quem conhece São Paulo, por isso se chama Piauí. Mas também tem toda uma brincadeira de morreu, né, atropelada pelo Machado de Assis, atropelada por essa tradição, né, atropelada por esse nome, por esse peso, Machado de Assis. Né? A gente podia pensar isso. Tem um outro autor que eu gosto muito, e que nós lemos muito no Rio Grande do Sul, que é o Borges, né? O Jorge Luiz Borges, né? Que a gente lê bastante lá. Né? Tanto que tem contos dele que eu quase sei de cor, de tanto que eu li. Né? Um deles é o Sul, por exemplo, né? Que eu acho que a gente poderia também pensar. Né? Porque lá no Rio Grande do Sul, né, a gente se vê muito, muito próximo à Argentina e ao Uruguai. Né? Talvez pela paisagem, talvez pela maneira talvez por ter esse personagem, né? O gaúcho, o gaúcho, né? Que se veste de maneira igual ali nos três. Né? Não eu ia dizer nos três países, olha o ato falho, que maravilha. Né? Ali naquela região. Né? E não só, né? Mesma paisagem. Descobri também, lendo várias coisas no original, e depois de me mudar para São Paulo, porque a gente acha que é tudo universal, né? Nossa linguagem é universal, as expressões que a gente usa, todo mundo conhece, etc. E tal. Quando a gente se desloca, a gente percebe que não, né? Para aí. Né? E a gente começa a perceber como é estrangeiro, né? Mesmo no próprio país. E aí eu comecei a perceber muitas coisas de vocabulário mesmo. Né? Por exemplo, a gente fala lá, vai dar uma tunda, né? Vai dar uma surra. Né, uma camaçada de pau é outra variação que a gente usa no Rio Grande do Sul. Né, mas o tunda vem daquele espanhol ali daquela região, né, argentino, Uruguai. Né, então, ou seja, tem uma coisa muito parecida. Então, não é por acaso que a gente... Estou dizendo tudo isso por quê? Porque não é por acaso que a gente lê Borges lá. Né, lê muito Borges lá no Rio Grande do Sul, que também é uma coisa que eu descobri indo para São Paulo. Eu achava que todo mundo lia Borges. Né? Mas não, é uma coisa que me parece... Por isso que eu estou chamando a atenção, né, que lá é bem comum. Né, a gente lê Érico Veríssimo, não sei o quê, e o Borges. Né, como se fosse a mesma coisa. Tanto que o nosso maior escritor lá no Rio Grande do Sul é o Borges. Né? Então, a gente vê assim, a Argentina como uma extensão do Rio Grande do Sul. Né? E aí, outros autores, eu não saberia mais... me lembrar, daqui a pouco me ocorre, mas me lembrei do Corpo Santo, concordo com o Gregório, né, claro, o Machado. Falando um pouco dessas tradições literárias, você, enquanto escreve, principalmente no caso desse livro, que levou um tempo maior de composição, você lê, você procura, enfim, eu quero aquele livro, aquele conto, para saber como que eu vou escrever aqui, vou dizer isso que eu quero dizer. Você lê enquanto escreve, você busca... além das pesquisas em jornais e todo o restante da pesquisa que você fez, você lê enquanto escreve? Busca autores novos ou gente que... Leio, eu estou sempre lendo. Né? Estou sempre lendo. E uma coisa que eu brinco também, volta e meia eu falo isso, né? Eu estou sempre trabalhando. Né? Então, se eu vou numa exposição, eu estou trabalhando. Trabalhando em que sentido? Porque eu estou prestando atenção naquelas coisas que falam. Então, tudo
tudo, na verdade, acaba sendo estímulo justamente para pensar isso. Por exemplo, eu me lembro que eu fui ver uma exposição do Isaac Julien, né, uma exposição de vídeos, né, na verdade é quase cinema, né, que estava lá no Sesc, que estava em cartaz no Sesc Pompeia, em São Paulo, quando eu estava fazendo o Opsani Sviata e quebrando a cabeça, né, como é que eu ia resolver algumas coisas. E eu me lembro que, vendo aquelas imagens, que não tinham nada a ver com isso, eram imagens, era o filme mais longo daquela exposição, que tinha 50 minutos, e era na China, né, passado na China, não tinha nada a ver com isso. Mas eu me lembro de vendo aquela ambientação, sabe, alguns personagens andando sem falar nada, etc. e tal. Me lembro que veio ideias para resolver alguns problemas que eu estava querendo resolver no Opsani Sviata. Me lembro que ali também eu pensei, quem sabe eu mudo tudo de... Porque ele vai numa ordem cronológica, né? Eu pensei, quem sabe eu mudo tudo de ordem, coisa e tal. Aí eu vi que não ia fazer sentido. Mas eu me lembro que, por exemplo, vendo essa exposição, vem estímulo sempre para pensar, né? E aí não é só a literatura, né? É isso, é cinema, exposição, que eu vou muito, né? E várias coisas. Então, como eu disse, estou sempre trabalhando, porque eu estou sempre prestando atenção em como que as coisas se organizam, como é que eles fazem, né? O que está em questão naquelas coisas. Por exemplo, nesse vídeo, né? Por aí vai. Uma impressão que eu tenho é que o seu livro... Eu tenho a sensação que você participa intensamente do projeto de edição do livro, assim, de escolha das cores e fontes e tudo mais. Mais do que isso, eu acho que você trata o livro como uma experiência. Assim, como é que é o seu olhar para o livro? Quando você pensa a história, você pensa já como que ele vai ser editado? Você já tem isso em mente? Como funciona? Eu já tenho em mente. Tanto que, por isso que eu disse, talvez o Trágico e Outras Comédias seja o livro menos pensado. Porque, como eu disse para vocês, foi no susto, né? Mas todos os outros eu pensei como o livro seria, né? Eu me lembro que o Gran Cabaré Demencial, quando veio o título, né, Gran Cabaré Demencial, que eu tirei de um cartaz, né, lá em Roma, né? Era um cartaz de uma festa, né? E uma festa que era costume lá ainda de ter, em que ela tinha apresentação de música, leituras, sabe? De vez em quando tinha até sarau, etc. Apresentação de dança, sabe? Tinha uma apresentação de um monte de coisinha antes de começar a festa propriamente dita, com DJ e todo mundo dançando, né? E aí eu pensei, puxa, esse é um nome bom pro livro que eu estava fazendo, né? Um Gran Cabaré Demencial. E aí, quando eu comecei a ter esse título, porque eu não consigo também pensar o livro sem o título dele, né? Então, quando eu tinha o título, aí eu já tinha o livro, né? E aí eu pensei, vou organizar esse livro como se fosse um espetáculo, né? Um programa. E aí é um livro que também começa a jogar com textos muito curtos, que eu penso como vinhetas, né? Uns textos bem curtinhos que vão pontuando, né, a organização do livro, né? Então, ou seja, pensei ele como um espetáculo, tanto que eu dizia, em vez de a gente fazer um sumário, vamos fazer um programa, né? E aí, quando eu levei os originais lá na COSAC, eu sentei lá para eles e disse, olha, eu queria que fosse um espetáculo. Expliquei tudo isso que eu estou falando para vocês. Queria que fosse um espetáculo, né? Que essas aqui a gente pensasse como vinhetas, como se fosse assim um esquete, aqueles textos pequenos, eu dizia para eles, pensa como se fosse um esquete entre números maiores, né? Em circo a gente vê isso, né? Nessas festas assim, tem um número maior, aí daqui a pouco entra, né, aquela coisa que é menorzinha para dar o tempo de chegar outra peça, né? Outra pecinha que seria maior. Então eu explicava e dizia seria legal se ele fosse ilustrado, né? E aí eles começavam a pensar o projeto, como é que poderia ser. Aí chama a ilustradora, aí depois chama para ver se eu aprovava ou não, né? E coisa e tal. Então o cabaré ele é todo trabalhado assim, né? Os Anões é a mesma coisa. Quando eu pensei esse título, é um título que é Os Anões, não só porque o primeiro conto fala de anões propriamente ditos, mas porque, como você mesmo chamou a atenção, os textos são muito curtos, né? Então é um livro que só reúne textos curtos. O maior deles é o conto Os Anões, que tem 6.000 caracteres, que é quase nada, né? É muito pequeno. E ele é dividido em 3 partes, né? E para vocês eu conto, ninguém notou isso. Eu achava que todo mundo ia notar. E é uma coisa infame, mas que me divertia pra caramba, porque ele é dividido em 3 partes e cada parte tem 7 textos, né? Como se fossem os 7 anões, né? Então ele tem 21 textos. Me lembro quando eu cheguei lá na editora, eu disse, não mexo no número de textos, né? Porque tem que ser 7 em cada um, né? Então eu queria que ele também os anões fossem os anões, mas eles também se referissem aos textos, né? E aí o que eu queria? Eu queria que o livro fosse um anão,
que ele fosse atarracado também, né? Que ele fosse um anãozinho. Né? E aí foi até o Eduardo que sugeriu, quem sabe usa aquele papel dos livros infantis, que depois eu descobri o nome, papel cartonado, ele se chama. Né? Aquele papel mais grosso e coisa e tal. Né? E aí eu já sugeri, aí a editora topou, claro, vamos fazer com papel, claro, vai ficar legal. E aí eu me lembro de eu ter dito, só uma coisa, eu não quero que confundam com livro infantil. Né? Eu realmente não queria que tivesse essa confusão, porque eu acho que não tinha porquê naquele livro, né, ter uma confusão, de parecer um livro infantil. Não, ele é feito com material do livro infantil, né, mas eu não queria que ele fosse parecido. Eu disse, quem sabe a gente faz tudo preto e branco. Ah, beleza, eles vão fazer então todo preto e branco. Né? E aí se pensou o projeto. E aí, claro, a gente vai discutindo, porque eu me lembro que a moça, na época, a programadora, lá, visual, ela disse, eu notei que nesse conto tem muita queda, né? Então, tem gente que se atira, tem muita coisa que cai. E aí ela falou, vamos fazer o seguinte, a proposta era genial, eu achei ótimo, né? Vamos nivelar, não sei se é nivelar que a gente usa, mas vamos nivelar os textos, não pelo começo, que normalmente se nivela pelo começo. Né? Por exemplo, todos os capítulos de um livro começam, digamos, aqui no meio da página. Né? E ela falou, não vou fazer o contrário, vão começar do fim para o início. Então, todos terminavam na base, ou seja, ali na queda. Né? E aí, então, a orientação dele vinha de trás para frente. Né? Então, por isso que nos Anões tem texto que só tem o título numa página, né, no pé da página, porque ele está justamente nivelado de trás para frente, né, pela base. Então, todos acabam no chão, né, como muitos dos personagens do livro. Né, então, eles acabam no chão. Né, então, ou seja, a gente tem todo esse jogo. E o Opsania também, me lembro de eu ir lá, explicar tudo isso que eu falei para vocês. Eu quero assim, com as imagens assadas, abre a imagem da Polônia, quase matei eles, né, mandava um monte de imagem da Polônia, mas nem todas que eu mandava tinha uma definição para o livro, etc. E tal, né? Então, a imagem da Polônia, imagem, não sei. Aí acharam alguém lá na Amazônia que era um colecionador de... Porque o pessoal entra também, né, no espírito. Lá na Amazônia, tem agradecimento para ele, que era colecionador de postais da Amazônia, então manda os postais para a editora, e eles conseguem escolher. Então, é uma diversão, né, para a gente fazer as imagens do final. Né? Então, as imagens do início, imagem do final, vamos jogar, e aí a gente se senta e vai discutindo. Né? Eu falo para eles, explico o que é o livro, né? Como é que ele vai... Todo mundo leu já, como é que eu tinha pensado, como é que eu tinha organizado, né? Como que eu queria, não quero itálico, eu quero uma diferença, mas uma coisa que seja discreta, porque eu me lembro que quando eu fui para a reunião do Pisani Sviata, eles estavam com um cabaré na mesa. Porque o cabaré tem umas ilustrações absurdas, né? Um entrando no cu do outro, umas coisas assim. Né? Eu disse, nada disso, no Pisani não tem nada disso. Né? É uma coisa mais discreta, eu dizia para eles, né? E coisa e tal. E aí eles entenderam, aí eles fazem um projeto, a gente senta muito e conversa muito, né, para ver como fazer. E no final do livro, você revela um pouco essa pesquisa, como foi, né? Você criou uma seção ali, deveres. Deveres, isso. Explica para a gente um pouco essa seção. Assim, eu queria... Porque ele tem citações ipsis literis, né, o livro. Como eu disse para vocês, eu me aproprio de um monte de coisa, então o livro tem citações que são ipsis literis, principalmente... Né, mas não só. O guia de viagem, por exemplo, que eu já falei para vocês, tem algumas coisas transformadas. Né? Mas tem também nessa narrativa em primeira pessoa, né? Que é uma narrativa que eu imaginava, queria que o leitor imaginasse que fosse o Opalka, né, o protagonista, escrevendo. E ela é muito sobre o Bop, esse outro personagem. Né? E aí sim tem um jogo muito claro com o Raul Bop. Né? Porque, fisicamente, o Bop do meu livro ele é baixinho, atarracado, tem os cabelinhos, né, castanhos, né, bigodinho. Se vocês botam lá no Google Raul Bop, né, no Google Images, Raul Bop, vocês vão ver que o Raul Bop não tem nada disso. Né, é um alemãozão, ele era um alemãozão. Né. Mas tem nessa outra parte, tem um espírito Bop, né, tem um espírito Raul Bop no meu Bop. Né. E tem também nesse diário aí tem citações ipsis literis, né, de várias pessoas falando sobre o Bop, né, que aí são tais quais. Eu me lembro de eu discutir isso várias vezes com várias pessoas. Coloco ou não coloco as referências? Né, porque eu achava legal colocar as referências. Né. A minha aposta era legal colocar as referências, dizer, claro, não numa nota de rodapé, né, que estraga o livro, mas, de alguma forma, dizer lá, como está. Né? Por exemplo, numa lista, diz lá, Sérgio Buarque de Holanda, né, tal texto, coisa e tal, e as pessoas não têm ideia de onde é que está aquilo. Né? Mas, e aí eu pensei, seria legal. Né? Eu me lembro de discutir de gente que dizia, não bota, deixa todo mundo no ar. Eu assim, não, mas é legal botar. Né?
é legal botar. E eu achava, eu me lembro de eu discutir muito com o Eduardo também, eu dizer para ele, não, eu vou botar, porque é legal, mas eu disse para ele, mas eu vou fazer uma lista quase exaustiva. E aí eu vou botar não só citações que são ipsis literis, mas também tudo que me influenciou. Né? Qualquer coisa que pode ter um espírito, né? Sabe? Alguma coisa que tenha me dado uma certa ambientação. Por exemplo, os filmes do Miguel Gomes, né? que é um cineasta português. Né? Eu botei os dois nos deveres. Né? Não tem nenhuma cena tal qual os filmes. Aliás, do Tabu, esse último filme dele, tem muita coisa. Eu achei fantástico, porque quando eu vi esse filme do Miguel Gomes, o livro já estava pronto. E tem vários elementos que eu acho que tem no livro. Tem um jacaré lá no filme, que tem jacaré no livro também. Né? Então, muitas coincidências. Aí eu botei mesmo a posteriori, porque eu achei que tinha a ver. Né? O Pedro França, por exemplo. Também o livro já estava pronto, eu fui ver uma exposição dele, em que tem uma baleia que ele faz enorme. Né? E ela é feita num papel muito frágil. E aí me lembrou um capítulo do livro que se chama justamente Imponente e Frágil, que é todo inspirado no poema do Drummond, O Elefante, né? Em que as crianças no navio constroem um elefante que se destrói. Né? Então, ela tem um diálogo muito claro com esse poema do Drummond, onde, aliás, eu tirei o título, né? Imponente e Frágil. Mas também tem a ver com a baleia do Pedro França. Né? Então, tudo isso foi para os deveres. Né? Até músicas. Né? Para mim, o Nathanael tinha uma música, que era o Clair de Lune, do Debussy. Diálogos também, né? E aí, então, botei lá. Né? Tudo que eu achava coisas que eu ouvi, sabe? Então, tem desde de citação literal até referências, até coisas que evocavam, sabe? Que podem evocar a partir daí. Então, por isso que a lista... E aí eu quase enlouqueci, editora, porque aí até eles me mandando as provas, aí até a última hora, posso botar tal coisa? Porque eu me lembrava, né? Posso botar tal coisa? Pode, Verônica. Bom, nosso tempo já estourou, a gente está caminhando para o fim. Quem quiser fazer pergunta, a hora é essa. Verônica, e projetos futuros? O que você está escrevendo? O que vem pela frente? Acho que ainda, embora a gente esteja no final do ano, então parece loucura eu dizer até o final do ano, acho que eu lanço outro livro, mas é verdade. Né? Então, até o final do ano, acho que eu lanço um outro, né? Pela editora que publicou O Delírio de Damasco, Cultura e Barbárie, que na verdade, é a transposição para livro, né, de um vídeo que eu fiz para uma exposição que eu realizei em Bruxelas, né, em função do Delírio de Damasco, que, na verdade, aquele das frases. Né, na verdade, o projeto original do Delírio de Damasco eram placas que foram colocadas na rua, nos tapumes de uma unidade do SESC, lá no centro de São Paulo. Né, então, ou seja, ele surgiu na rua, ele surgiu fora do livro. Né? Esse primeiro, o projeto original, ele veio fora do livro, ele veio nessas placas de madeira que uma artista plástica fez para mim, né? Conforme as minhas orientações, né? A convite do SESC, que queria que eu fizesse uma intervenção. Né? Então, em função disso, eu fui convidada para fazer uma exposição em Bruxelas, né? Que se realizou entre dezembro de 2012 e fevereiro desse ano. E aí, para essa exposição, eu fiz um texto que eu já tinha produzido, que eu tinha me pedido. Um texto, uns ex-alunos meus estavam fazendo um livro, que depois não vingou, e era para ser um livro digital. E eles tinham me pedido um texto que fosse já para o digital. Né? Então, eu já pensei em uma coisa que não tivesse esse formato. Tipo assim, vou transpor um texto daqui para aquele meio. Eu gosto muito de pensar para que meio ele vai. Né? E aí, então, eu pensei, já que é para o digital, pensar uma coisa que jogue com a imagem. Né? Então, eu fiz esse que se chama Minha Novela. Né? E que está no YouTube. Vocês botam lá, Minha Novela, Verônica Stiger, está lá no YouTube em vídeo. Né? Então, ele é todo baseado naquelas... que eu adoro ver novela, das 8, né? Que é das 9 hoje. Né? Mesmo quando ela é ruim, né? Como essa, eu adoro. E uma das coisas que eu mais gosto é acompanhar a novela. Por isso que eu gosto de ver a novela. Porque eu gosto de acompanhar ela pelas revistas. Uma, aliás, se chama Minha Novela. Né? Tititi, essas coisas assim. Que tem umas manchetes fantásticas. Né? Tem uma agora que eu estou adorando, que é assim, Félix, que eu não sei se que é o rapaz aquele Matheus Solano, né, que faz o Félix. Félix vai descobrir que é filho da Márcia. Né? Eu estou achando o máximo, porque o pai, tudo bem a gente não saber quem é, mas a mãe é difícil. Né? Então, tem coisas assim fantásticas. Né? Agora o César vai acontecer o diabo com o coitado do César. Né? Coitado, um monstro, né, na novela. Ele é o verdadeiro vilão da novela.
Mas então eu gosto de acompanhar as novelas por isso. Então, esse Minha Novela é uma novela que eu fiz, mas meio que imitando essas manchetes, né, de novela. Então, isso vai virar livro agora. Né? Então, ele está no YouTube, mas a ideia agora é transpor para o livro. Então, até o final do ano eu devo fazer esse também. Né? E eu estou escrevendo um outro livro de contos que se chama Sombrio Ermo Turvo. Né? Então, já tem alguns contos aí encaminhados. Me ocorreu que cinema e teatro, quando você escreve, você pensa nessa possível transposição para outros suportes? Cinema ou teatro? Bem, mais ou menos, porque, por exemplo, Tristeza e Isidora, eu não sei como as pessoas fariam, porque a maior parte se dá dentro do carro. Né? Então, e é engraçado que esse ano um grupo de Curitiba, junto com um grupo daqui de Belo Horizonte, o Casca, né? Então, a Súbita Companhia de Curitiba, com o Casca daqui de Belo Horizonte, eles fizeram um espetáculo que se chama Extraordinário Cotidiano, a partir de vários textos meus. Né? E um desses é o Tristeza e Isidora, que eu achava difícil. Como é que vão resolver fazer, né, a peça porque ela supostamente teria que passar dentro do carro uma boa parte, né? O que é meio impossível. Primeiro que não dá para ver, ia ficar confuso. Né? E eles resolveram de uma maneira fantástica, porque é simplesmente um ator em cima do outro. Né? Então, eles fazem com o corpo essa movimentação que parece ser a do carro. Né? Então, eu acho que é possível até, né, levar. Eu acho que muitas delas dá para levar na boa. Né? Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos. Eu que agradeço. Muito obrigado a você, Verônica. O livro Opzani e Sviata. Sviata. Opzani e Sviata. Ele está sendo vendido ali fora a R$10, preço único. Não acharam tá bom pra caramba. Nenhum. Se vocês não comprarem, eu vou comprar. E os autógrafos acontecem ali fora, numa mesinha. Muito obrigado a todos. Voltem sempre. A semana que vem, na próxima segunda-feira, a gente tem Paulo Scott lançando Ithaca Road. Muito legal também. Obrigada. Muito obrigado.